Fala aí, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui, eu e meu querido amigo Gustavo Sung, presencialmente. O Rafa, por motivos de saúde, aí não pôde estar aqui com a gente, né? Prevenção da saúde, né? Mais especificamente. E pós-jogo do Brasil, estamos aqui na sede da Suno. Podemos ver aqui o estúdio. Hoje a gente vai falar principalmente sobre expectativas para o Copom, que vai acontecer aí, a reunião começa amanhã, termina, né, amanhã, e na quarta-feira a gente tem a decisão divulgada já para a nova taxa de juros ou para a mesma, e vamos falar bastante disso, de atualizações também. Então, Sung, como sempre aqui, nosso economista-chefe está com a gente, dá uma boa noite aí para a galera. Fala, galera. Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Bastante interação aqui no chat, que da última vez foi bem bom. Bom, temos Copom, acho que o principal, a gente vai comentar uns dados da semana passada que são importantes, e um pouco da PEC, né? Hoje temos uma notícia, gerou um pouco de volatilidade no mercado, mas antes disso, boa noite, Rafa, também. Bom vê-lo aqui. Tudo certo por aí? Fala, galera. Poxa, tudo ótimo, né? Depois dessa vitória do Brasil, acho que não tem como estar ruim. Mas hoje eu estou só aqui por prevenção, né? Que eu tive que encontrar com uma pessoa que teve Covid, mas acho que logo em breve já estarei de volta. E hoje tem muito assunto legal para falar, né? Hoje tem a questão aí do Copom, que é importante. A gente teve aí hoje, né, algumas notícias importantes também de internacional. Semana passada aí também alguns dados relevantes dos Estados Unidos. Acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Boa. E acho que para o pessoal que está chegando também, é importante aí, se puderem sinalizar como é que está o áudio aí, a imagem, depois dê um toque para a gente. O Lucas falou aqui que ele já garantiu a planilha, né, que ele baixou lá a planilha que a gente deixa aí gratuita, que está aqui na descrição na descrição da live e nos comentários, que é a planilha de controle de gastos. Então, para quem não conhece essa planilha, a gente fez uma live na semana passada, né, ficou salvo aqui no canal da Suno, bem bacana. Então a gente explicou bastante, deu até alguns exemplos. Lembro que tinha gente colocando a conta de luz, você colocou o bolão da Copa. E lá com essa planilha eu acho que muita gente pode ajudar, né, a se organizar melhor financeiramente. Primeiro controlar os gastos e depois começar a investir. Acho que é um passo anterior ao investimento. Então, e essa planilha é gratuita. Então o Lucas, que já garantiu aí, espero que você faça bom proveito aí e te ajude, né, no seu caminho aí como investidor. Vou dar um pequeno parênteses aqui, o pessoal está chegando, hoje é dia 5, daqui a pouco vai chegar os dias de pagar os boletos, então eu também já estou adicionando lá na minha planilha gastos de novembro que tiveram, vou lá, tudo planilhar, tudo bonitinho. É isso aí. E aí você já separa o aporte para, né, já separa antes de pingar o salário, você já tem que saber o quanto você vai aportar. Exato. Né? É isso aí. Mas vamos lá, acho que essa semana a gente teve, na verdade, semana passada a gente teve bastante coisa, né? Bastante dados aí econômicos saindo. Então, Rafa, fique à vontade aí, Sung, também para atualizar o pessoal aí do que aconteceu. Pode ir lá, Rafa, pode começar. Boa. Vou começar falando de que aconteceu lá fora, né? Semana passada a gente teve bastante coisa nos Estados Unidos, né? Teve algumas notícias importantes também na China, um pouquinho ali na zona do euro. Mas acho que o mais importante ali que a gente teve nos Estados Unidos, né? O mundo inteiro sempre de olho muito, né, nas falas do presidente do Fed, né? Ele deu uma declaração muito importante, bastante relevante aí, né, na semana passada, sinalizando, né, de que a autoridade monetária provavelmente vai desacelerar o ritmo de aumento das taxas de juros. Então, cada vez mais o mercado espera que a gente tenha um aumento aí de 0,5 ponto percentual nessa próxima reunião. Lembrando que nas últimas foi de 0,75, então está desacelerando o ritmo. Mas, como a gente até já mencionou em algumas outras lives, o ponto principal agora não é tanto o ritmo de queda, mas muito mais aonde vai chegar essa taxa de juros, né? O Fed tem sinalizado que ele provavelmente vai manter por mais tempo do que a gente esperava uma taxa de juros mais alta aí, por mais tempo. E outro dado importante que a gente teve na semana passada, mais ligado também à atividade econômica, né? Os Estados Unidos, o Fed, ele libera um relatório, né, chamado Livro Bege, que mostra mais ou menos as condições econômicas do país. E indicou e continua indicando que as perspectivas continuam fracas, né? A inflação, alta de juros, continuam pesando muito ainda, né, sobre a economia. Então, tem gerado muitas incertezas, né, para os empresários, para os consumidores, né? Então, no geral, né, a atividade econômica ainda nos Estados Unidos tem andado de lado. O ponto, acho que é também importante, né? Essa inflação resiliente, né, dos Estados Unidos, né, a sinalização do Fed que essas taxas terminais de juros, né, devem ser maiores, então isso aí aumenta cada vez mais as chances, né,
de que a economia norte-americana entre em recessão no ano que vem. Inclusive, hoje, né, a Comissão Europeia ela soltou um relatório mostrando que, muito provavelmente, a zona do euro deve entrar em recessão muito em breve, agora no inverno, então já pode ser no comecinho do ano que vem. Então, já mostra que 2 dos principais blocos econômicos do mundo estão desacelerando, e isso aí, obviamente, vai ter bastante repercussão sobre o Brasil, diminuindo exportações, comércio, o crescimento global deve ser afetado. Outra questão importante dos Estados Unidos foi o mercado de trabalho, e esse lá, a gente está num momento em que, às vezes, boas notícias são más notícias, né? Porque se o dado da economia veio bom, isso quer dizer que o Fed talvez ele tenha que ser mais hawkish, mais duro na sua mensagem, né? Então, os Estados Unidos soltaram alguns dados do mercado de trabalho e criaram aí 260 mil vagas, acima da expectativa. A taxa de desemprego se manteve inalterada, né? Um sinal de que, então, o mercado de trabalho continua ainda muito forte, muito resiliente, né? Bastante aquecido. Então, isso aí acabou... mais um fator que pode dificultar o trabalho do Fed, né? De diminuir essa taxa de inflação. E hoje, né? Os mercados até reagiram bastante mal em relação ao dado que saiu do PMI, né? Aqueles índices de gerentes que falam aí mais no curto prazo como é que está a atividade econômica, e mostrou que o PMI de setor de serviços veio acima do esperado, né? Então, mostrando que o setor de serviços vai ser ainda um grande problema do Fed, porque a inflação de serviços ainda está alta, o setor de serviços bastante alta, e o que explica muito isso é aquela questão que a gente até já mencionou algumas vezes, né? Durante a pandemia, você teve um deslocamento de uma demanda maior por bens, e ela acabou se deslocando agora para serviços, né? Porque você teve uma demanda muito reprimida na pandemia dessas questões de serviços no geral por causa do lockdown, né? Então, isso vai dificultar bastante o trabalho do Fed, por isso que as bolsas hoje também, esse foi um dos motivos, não foi só esse, mas foi um dos motivos que fez as bolsas reagirem tão mal hoje, por exemplo. E acho que, por fim, o dado bastante relevante de a gente citar é a questão da política de Covid-0, né? A China mostrando que provavelmente vai rever essas restrições, vai mudar essa política, né? Alguns políticos já mostrando que a China deve, né, sinalizando que a China deve entrar numa nova fase dessa política, né? Com menos restrições e tudo mais. E isso, obviamente, trouxe um otimismo, né? A perspectiva de que a China pode começar a entrar num caminho da retomada econômica que se espera já há muito tempo, né? Só que é importante lembrar que a gente, às vezes, o mercado, obviamente, que está mais eufórico com essa questão, só que tem um longo caminho, né? Até a China, ela simplesmente acabar com essa política de Covid-0. Você ainda tem milhões de pessoas ainda que estão sofrendo restrições, empresas com problemas logísticos e tudo mais. Então, não é um problema que vai se resolver da noite para o dia, né? A China ela tem um grande caminho ainda a trilhar. E eu acho que o último ponto aí, acho que na zona do euro, é que a gente teve os dados de inflação, né? Inflação aí, na variação anual, né? Na inflação na zona do euro está em 10%. Então, o Banco Central Europeu vai ter um trabalho gigantesco ainda, né? A gente até às vezes brinca, né? Que acho que o emprego mais difícil do mundo hoje é da Christine Lagarde, né? Presidente do Banco Central Europeu. Mas lá as coisas estão bem mais complicadas, bem mais desafiadoras que, por exemplo, nos Estados Unidos. Boa, eu vou só ressaltar alguns pontos, pessoal. O que a gente pode traduzir disso, né? Vamos lá. Primeiro ponto, acho que o que está norteando um pouco as bolsas hoje também, a economia chinesa. A ideia aí é que eu até estava lendo que, às vezes, para você entrar em espaços públicos, entrar no metrô, entrar em bares, restaurantes, você tinha que apresentar um teste negativo de Covid lá. Então, excesso de teste, várias cabines e algumas questões foram relaxadas. Aí não necessariamente você precisa agora entrar no restaurante, precisa apresentar um teste, espaços públicos. Então, após uma pressão muito grande que houve nos últimos dias, até a gente viu vários vídeos aí no Twitter de manifestantes, a gente vê que a China está dando alguns sinais aí mais claros que pode arrefecer certas medidas. O que isso traduz? Não no curtíssimo prazo, porque a atividade não é de uma noite para o dia que as pessoas vão voltar a produzir na mesma magnitude, mas isso aí vai possibilitar alguma retomada da atividade, mas a princípio a China vai crescer abaixo dos 5,5 aí prometidos, tá? Então, apesar de a gente esperar que a demanda volte, isso está vendo até em preço de commodity, petróleo, minério, fizeram um rally hoje de subida de preços, muito por conta aí dessa questão de possível retomada da demanda da China. E aí eu quero só também trazer uma questão da OPEP, que saiu no fim de semana. A OPEP, para quem não sabe, são os principais produtores de petróleo no mundo, e pela segunda reunião eles falaram que vão manter a política de cortar o número de produção de barris por dia, se não me engano, 2 milhões de barris por dia, o que seria quase 2% da demanda mundial, porque eles acham que o mercado ali
está desacelerando a economia mundial, então eu não preciso colocar tanto petróleo, reextrair e colocar no mercado, então os preços não são tão atraentes. No fundo, eles que têm o monopólio do petróleo, e aí eles que colocam e tiram quantidade de petróleo para tentar deixar um preço mais atrativo. Isso também fez com que os preços subissem um pouquinho. E aí a gente olha uma questão que é a União Europeia, que acho que o Rafa trouxe que possibilidade de recessão, mais um episódio vem para a União Europeia, que eles, a partir de hoje, se eu não me engano, vão parar de importar certos navios petroleiros marítimos, fizeram uma série de sanções ali para barrar a entrada de petróleo russo e colocaram um teto aí de R$60. Olha, vocês querem comercializar com a gente? Beleza, mas a gente vai comprar no máximo a $60 o barril, que também não é muito atrativo para a Rússia. Eles estão tentando gerar alguma forma certa ali para uma sanção, tentando dificultar entrar dinheiro na Rússia por conta da guerra. Isso também aí gerou certas incertezas no mercado. E aí, rapidamente, eu acho que a gente entrar no Brasil, principais dados que saíram semana passada é o PIB, a gente já comentou nosso relatório, a gente já soltou algumas notas, mas ele veio, cresceu 0,4 no terceiro trimestre em relação ao segundo, muito próximo da nossa projeção, tá, pessoal? Aqui na Suna a gente projetava uma alta de 0,5 e veio 0,4, então muito próximo do que a gente esperava. Teve algumas revisões de dados passados, mas essa Brasil aí no 2022 apresentou um bom crescimento, principalmente puxado por serviços. E aí é bem que o Rafa muito trouxe. Antes lá a gente fazia consumo de bens, geladeira, a pessoa que no lockdown comprava computador e tal. Televisão nova, Copa do Mundo. Mas agora a gente voltou para hotel, restaurante, cinema. Então já estava uma reabertura. A gente teve mercado de trabalho aí trazendo boas notícias. Caged ainda está sofrendo um pouquinho agora nos últimos meses, mas ainda está do positivo. Taxa de desemprego 8,3, se não me engano, 9 milhões de desempregados, aí quase recorde desde 2015, se não me engano, esse valor. Então isso também ajudou a atividade. Redução da inflação, corte de impostos, Auxílio Brasil. Então a gente teve um trimestre aí que trouxe sinais positivos, mas aqui, só para finalizar a parte de dados, a gente vai ver o efeito cumulativo da alta de juros. A gente está a 2%, agora a gente está em 3,75%. Esses efeitos cumulativos sobre a atividade de inflação a gente vai sentir mais agora no quarto trimestre. Então, nos últimos 3 meses do ano, um pouco do ano que vem, a gente vai ver a atividade um pouco andando de lado. A gente ainda vai ter esse efeito ainda de algumas medidas, principalmente no mercado de trabalho, positivo, com juros aí impactando negativamente. Se a gente fizer uma soma, a gente vê a economia um pouquinho de lado, tá? A gente está com uma projeção aqui de 2,9, Focus hoje deu 3, mas eu acredito que vai vir de uma certa forma estável. Muito por conta que eu vejo os juros, que eu acho que é o próximo tema que o Vini também pode comentar. Não, eu ia até tirar uma dúvida, na verdade. A gente sempre fala aí de o que impacta, o que cada variável, como, né, cada variável impacta a outra. E acho que é legal você também explicar essa questão do mercado de trabalho, porque às vezes sai na notícia assim, taxa de desemprego veio acima do esperado ou abaixo do esperado. Como que isso impactaria, por exemplo, a taxa de juros? Então, sei lá, na semana passada a gente teve, se eu não me engano, a expectativa era de 8,5 e veio 8,3 a taxa de desemprego. Então, de certa forma, veio melhor do que o mercado esperava, né? Porque é um desemprego menor. Uhum. E aí, como que isso impactaria o juro? Eu acho que é bacana aí também para o pessoal entender certinho aí, para você explicando, né? Acho que tem um ponto interessante assim, isso quer dizer o quê? Que essa taxa de desemprego está menor do que esperado, a ideia é que a atividade econômica brasileira está melhor do que esperado. O mercado de trabalho, as pessoas estão empregadas, vão ter renda, está melhor do que esperado. E isso, possivelmente, se a gente continuar vendo uma tendência muito acima do que espera, o mercado de trabalho continuando surpreendendo, isso vai afetar o quê? Atividade e um pouco de inflação. Dado que vai ter um pouquinho mais de inflação, isso, dependendo como o Banco Central enxergar isso nos seus cenários, vai falar, olha, o mercado de trabalho está sucessivamente vindo muito melhor do que a gente espera. A gente faz uma projeção lá, uma taxa de desemprego de 9%, mas veio 7%, a gente está meio que fora disso. Então, quer dizer que o mercado de trabalho está muito mais pujante, a economia está muito mais pujante, e isso, no fundo, no final do dia, vai bater um pouquinho de inflação, né? Porque a atividade vai estar mais aquecida que o Banco Central. E aí isso ele pode afetar o cenário dele, e aí isso um fator extra que pode mudar, por exemplo, a taxa de juros ou não.
Não é o caso agora, pessoal, eu trouxe apenas um exemplo, mas eu estou tentando mostrar como o mercado de trabalho, que no fundo se traduz em atividade econômica e no final do dia inflação, pode impactar na decisão do Banco Central. Boa, acho que ficou bem claro, mas eu acho que de certa forma o Banco Central tem falado disso também, né? Acho que não só, inclusive, o Brasil, o Rafa também pontuou sobre isso, que o Fed tem essa dificuldade de fazer o balanceamento entre inflação e emprego, e lá também o mercado de trabalho está um pouco mais acelerado do que talvez o previsto, e aí ele tem que talvez segurar um pouco não segurar, né? Porque ele ainda está aumentando, mas ele tem que manter o ritmo de aumento para não perder de vista também a inflação, né? Que acho que é o principal objetivo dos bancos centrais, né? Mas acho que ficou bem claro. Também, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, o Rafa mandem aqui. Se o Rafa quiser complementar também, fica à vontade. Mas acho que ficou bem claro aí o que você falou sobre a relação. Não, eu só ia comentar rapidamente que a diferença é que lá nos Estados Unidos, né, eles estão praticamente no pleno emprego, né? Eles estão lá e isso tem feito os salários aumentarem muito, né? Muito mais do que isso tem pressionado a inflação. Aqui, como o Sumi bem falou, ainda não é um problema, né? Porque muita gente está indo, pô, mas se o mercado de trabalho está tão aquecido, tem caído tanta taxa de desemprego, isso aí não pode, às vezes, afetar um pouco a decisão do Banco Central do Brasil, né? Ele já, como você bem falou, né, Spini, ele já menciona isso um pouco nos comunicados, é importante a gente até ficar de olho, né? A gente vai falar disso agora, daqui a pouco. Mas aqui os salários ainda eles estão crescendo, mas eles estão baixos ainda, né? Eles não estão pressionando ainda, não tem um crescimento forte dos salários que está justificando, às vezes, o Banco Central do Brasil atuar mais, né? E aí eu posso dar um complemento, Rafa, você trouxe um ponto muito bom, que é, se os salários estão aumentando, os salários, vamos dizer, eles são focados, mas tipo, você tem uma demanda a mais quando você tem aumento de salários, que é serviços. Então, quando você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos que a gente vê lá, você está vendo um aumento de salários muito forte, esses salários, vamos dizer, o ganho é repassado para o setor de serviços, como o hotel, bares, restaurantes, turismo. Tudo que estava fechado na pandemia. Tudo que estava fechado, então os salários são muito destinados principalmente a serviços, e preços de serviços começam a aumentar. Então você tem uma inflação de serviços muito mais forte do que o esperado. E inflação de serviços é uma coisa que o Banco Central, em diversas atas, está preocupado, porque inflação de serviços não é uma coisa fácil de se controlar. Tem que ficar bastante de olho, principalmente nesse setor, porque é onde as pessoas consomem mais também. E difícil de reverter também. E difícil de reverter. Perfeito. Acho que a gente pode falar agora um pouco da nossa expectativa para esse Copom dessa semana, né, que vai, como eu falei, vai ser divulgado na quarta. Eu acho que, assim, em questão de movimentação de taxa, vou dar meu palpite aqui, depois vocês dão o de vocês. Inclusive o pessoal que está assistindo aí, dê o palpite de vocês aí nos comentários. Eu acho que a taxa não muda, apesar da gente ter visto o risco fiscal, né, aumentar bastante, dentre vários ruídos também. A PEC também você pode comentar um pouco depois que foi enviada aí. Eu acho que a taxa não muda, justamente porque o Banco Central está olhando não só o fiscal, né? Ele tem outros tipos de riscos para olhar. E aí os riscos baixistas, um deles é a recessão global, que o Rafa já falou sobre a Europa, sobre Estados Unidos, e praticamente o mundo inteiro deve entrar em recessão, aí, as principais economias. A gente tem aqui no Brasil também a questão do mercado de trabalho, que pode acabar pressionando o juro, né, deixando o juro no nível que está, ou até um pouquinho mais alto. Então, eu acho que a taxa não deve mudar, mas o que vai ser primordial vai ser o comunicado. Porque dependendo do que ele falar ali, a sinalização, eu acho que a curva pode responder bem negativamente. Assim, já respondeu, né? Nas últimas 2 semanas a curva de juros acelerou bastante, a gente também já trouxe aqui nas lives. Mas ainda assim, ela foi ajustada aí nos últimos dias, então está num nível um pouco mais próximo da realidade, eu acredito. Só que dependendo do que ele escrever amanhã no comunicado, né? Amanhã não, na quarta-feira no comunicado, eu acho que pode causar bastante barulho aí no mercado. Não só na curva, né? Mas também na bolsa, enfim, no dólar também. Acho que vai impactar todo mundo aí. Mas eu acho que em termos de movimentação de taxa, a gente não deve ter. O que você acha? Não, acho que eu vou na mesma linha. Acho que o principal ponto é a comunicação mesmo, tá? A gente pegar assim, o cenário inflacionário brasileiro continua benigno, é uma coisa que a gente escreve bastante aqui. Então, se a gente pegar nos últimos dados de inflação, vai sair o IPCA 15 na última semana, vai sair o IPCA essa semana,
Se a gente pegar uma das principais, inflação de serviços, núcleo de inflação e a própria inflação cheia, a gente vê na margem, uma desaceleração. E isso pode ajudar a um pouco segurar o Banco Central a não aumentar, por isso que a gente vê manutenção. Além disso... Já depois das deflações, né? Isso. Já agora, se a gente pegar agora, já está uma tendência de queda na margem, tá? Então, isso é bom. Expectativas de inflação no Focus, elas, principalmente em 2023, 2024, elas estão ancoradas, 3,5% e 3%. Apesar de do ano que vem estar um pouco acima da meta estipulada, está algumas semanas bem estável. A gente não vê nenhuma grande assim, mudança. E aí o risco que fica maior é a PEC, a questão fiscal, que o Banco Central, em diversas vezes, já puxou a orelha do governo e falou, olha, se você não contribuir, dado que eu tenho autonomia, eu não vou, e isso piorar meu objetivo de convergência de inflação para a meta, de controle dos preços, e eu vou subir. Ele já disse isso várias vezes. Várias frases famosas lá, vou perseverar na estratégia de levar a inflação na meta, de convergir, não perder de foco a minha estratégia. Então, ele está ligado, ele já sabe, ele já vem sinalizando o fiscal. O problema é que a gente vai entrar no novo governo com uma PEC que está muito incerta, acabou de até comentar, saiu hoje aí, que possivelmente na CCJ, no Senado, saiu há 2 anos com 200 bilhões. Fora do teto, né? Fora do teto. A gente precisa ver como que vai dar essa negociação para frente. Aí o problema é que o Banco Central, se eu não me engano, a próxima reunião é em fevereiro do ano que vem. 45 dias? 45 dias, vai dar... Já está no final aí, começo de dezembro. Ela deve ser lá para janeiro, para fevereiro. Então, vai ficar aí, o Banco Central vai ficar 45 dias no escuro, porque na próxima reunião ele já vai estar com a PEC pronta, já vai estar dado qual o ministro da Fazenda vai estar ali definido, novo governo eleito. Então, ele está entrando nessa reunião um pouco, vamos dizer, no escuro em relação ao fiscal. Então, por isso que eu acho importante ele reforçar no comunicado essa questão, esse guidance de problema fiscal, risco fiscal. Se o governo eleito quiser abrir os cofres públicos, e aí o que acontece, pessoal? Os efeitos de curtíssimo prazo. Primeiro, se o risco fiscal aumentar muito, o que a gente vai ter? Desvalorização cambial, as pessoas saindo do Brasil. Risco fiscal do país aumentando. E aí, desvalorização cambial fica com o câmbio desvalorizado mais para cima. Eu sempre falo aqui, os custos de importação aumentam, custos dos alimentos aumentam, petróleo, conjunto com o câmbio, o preço da gasolina aumenta, e isso vai gerar inflação. Se eu tenho mais gastos no médio prazo, 2023, se eu gastar mais, o governo vai injetando dinheiro, vai afetar a inflação também. E aí, expectativas lá no Focus, no mercado, vai começar a sair. E aí o Banco Central vai ter que olhar e falar, olha, vai estar piorando, as coisas estão saindo e eu vou ter que voltar a subir juros. Então, esse é mais ou menos o movimento que está sendo discutido agora, dependendo do que acontece com a PEC da transição. Eu acho que principalmente quem vai assumir o ministro da Fazenda. São esses 2 pontos. E aí o Banco Central acho que deve vir no comunicado algo bastante incisivo, que são esse problema, dado que ele vai ficar 45 dias no limbo, no escuro, porque nada foi decidido até agora. Mas aí antes do Rafa só comentar também, eu acho que nesse ponto de nada ter sido decidido, por isso que eu acho que ele vai dar uma segurada ainda no... Porque, como nada foi decidido, ainda tem muito ruído, o mercado acabou antecipando muito impacto, né? A gente viu a bolsa cair bastante, o dólar também subiu, estava em 5,15, falou hoje para mim, estava 5,15 e hoje chegou a 5,28, né? E a curva de juros também, tinha vencimento lá negociando a 12 e pouco por cento, 2025, por exemplo, chegou a bater, alguns vencimentos chegaram a bater 14%, ou seja, uma Selic maior na média do que o que está hoje. Então, supondo que o Banco Central teria que aumentar juro, e a expectativa do Banco Central, né, o cenário último que a gente tem de novembro, era de um corte de juros chegando até quase 11% no ano que vem, no final, né? Então, eu acho muito cedo ainda para ele fazer qualquer movimentação efetiva, né? Acho que o comunicado vai vir, eu acho que ele vai mandar um recado claro, pelo menos é o que eu espero aí, mas acho que movimentação efetiva, acho que ainda não mesmo. E só para... A gente escreve muito isso aqui, né? Eu e o Rafa aqui na parte de economia, que nada foi decidido, muita coisa na mesa, então a gente não vai fazer nenhuma mudança nas projeções, porque a gente pode fazer uma coisa sendo mais pessimista, e aí amanhã a PEC é votada com 80 bilhões,
um cara lá com respaldo do mercado vai para o Ministério da Fazenda e tudo se acalma. Então a gente não toma nenhuma decisão precipitada. E aí eu até falo, a gente saiu hoje uma notícia, uma reportagem lá no Valor, com as expectativas de várias consultorias. A gente está lá, então o Research está lá naquele quadrinho, aquela tabela do Valor, com 113 consultorias e bancos. Lá também tem um pouco uma visão do mercado que ele enxerga e tem nossa projeção lá também aí. Fica a dica aí, fica a indicação. Ali é quase que um relatório focus do Valor, né? Exato. Eles fazem uma pesquisa ali, acho que é bem bacana também de contemplar na análise. Eu costumo olhar bastante também, eu vi essa matéria hoje aí. E Rafa, qual é a sua opinião sobre isso também? Não, eu sigo a mesa, eu concordo, acho que dificilmente o Banco Central vai mudar agora o plano de voo, tem muita incerteza, né? Não se sabe ainda como é que vai ser a PEC, né? Tem muito ruído, então acho que também provavelmente vai manter mesmo, e como vocês falaram, o ponto agora vai ser o comunicado, como é que ele vai, qual que vai ser o tom que ele vai adotar, é até importante, né, a gente lembrar, eu não duvido que o comunicado ou a ata daqui, né, do Banco Central pode ser até um fator de mostrar, quando você estiver tramitando, né, a PEC, para os políticos olharem e falar assim, ó, seguinte, se a gente deixar do jeito que está, isso aí pode significar uma taxa de juros maior mais para frente, né? Então, eles provavelmente vai estar de olho, né? E eu não duvido que o Banco Central venha com um tom até mais forte, justamente sinalizando isso. Olha, se os riscos fiscais ficarem muito altos, a gente não vai ter outra saída senão aumentar a taxa de juros, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E sempre lembrando, o cenário externo agora está um pouco mais benigno, né? Por mais que ainda o preço do petróleo esteja um pouco mais alto, mas as commodities, no geral, elas estão desacelerando um pouco. Vamos ver como é que esse negócio, a questão da China vai afetar e tudo mais, né? Porque a gente teve hoje aí esse negócio das restrições na China diminuindo. Mas, no geral, quando a gente pega o quadro geral de desaceleração em vários países, queda, né, aumento de taxa de juros pelos bancos centrais, o cenário externo ele já não é tão mais preocupante como é o cenário interno, né? Então, acho que o Banco Central ele vai acabar, talvez, até enfatizando mais essas questões, né? E, então, acho que o comunicado, como vocês bem mencionaram, vai ser super importante. E aí, para a próxima reunião em fevereiro, que é de fato, é aquela questão, né? O Banco Central ele vai ficar aí um tempinho aí sem, né, vendo as coisas acontecendo e querendo fazer alguma coisa, mas é só em fevereiro, né, reunião. Mas eu acho que o ponto principal é esse, como é que o Banco Central vai falar sobre esses riscos fiscais que estão na mesa, né? E aí a gente aguardar também como é que vai ser a PEC de transição, né? A gente, pelo que se encaminha, serão 2 anos, né? O próprio relator lá, o Marcelo Castro, Marcelo, né? Enfim, agora eu esqueci o nome dele, mas ele já sinalizando que vai diminuir provavelmente para 2 anos. Aí o ponto vai ser 200 bis, vai diminuir, se falou em 150. A gente, aqui na Sul, a gente fez um estudo, né? A gente fez um estudo para calcular mais ou menos qual seria o impacto sobre a dívida pública, né? E o impacto é relevante, né? Ele é alto, sim. Então, por mais que sejam 2 anos de PEC, ele cria muito mais risco fiscal e isso acaba às vezes afetando por taxa de juros. Se ela for maior ou pelo menos se manter nesse patamar por mais tempo, isso tem um impacto muito grande, por exemplo, na dívida pública, né? Porque o serviço da dívida, né? Quanto a gente paga de juros, essa dívida vai aumentar bastante, o custo da dívida vai aumentar bastante. Isso vai fazer com que a dívida pública aumente, isso, enfim, vai trazer esses problemas. Bom, vamos ver como é que o Banco Central vai lidar com isso, né? Mas provavelmente acho que ele tem um tom um pouquinho mais duro aí, porque os riscos fiscais estão muito altos, né? Boa. Então, acho que resumindo aqui nossas 3 opiniões aqui, expectativa, é ficar de olho no comunicado. Né? Acho que movimentação na taxa a gente não deve ter, provavelmente, mas para quem está esperando aí a decisão, preocupado aí com seus ativos, acho que é mais olhar o comunicado e a gente vai comentar isso na live do Notícias também, né? Sim, às 7 horas da noite, na quarta-feira, a gente comenta a decisão. Para os assinantes da Sun, a gente solta um relatório extraordinário no dia seguinte, comentando também a nossa visão. Boa. É isso aí, acho que tem alguma outra coisa relevante para essa semana? De IPCA só, eu acho que o IPCA, só de forma geral, vai vir positivo, diferente das últimas deflações que a gente teve aí em certos períodos. O IPCA 15 já mostra um pouco dessas questões. No fim de ano, a inflação normalmente vem um pouco mais acima, por questões aí sazonais, mas a tendência é que a gente termine o ano em torno de 6% aí de IPCA. Isso aí deve influenciar todos os ativos aí de renda fixa. Boa. É isso aí. Acho que se o Rafa não tiver nenhum comentário aí,
É só lembrar também o pessoal, né, da planilha que a gente falou aqui no começo. Para quem não sabe usar a planilha de controle de gastos, a gente fez uma live semana passada e a gente falou bastante dela lá, tivemos alguns exemplos, o bolão da Copa do Mundo do Sung gastou uma fortuna de bolão, colocou lá nos gastos e tem toda a simulação lá para vocês, é bem simples de usar, vocês podem baixar aqui no link da descrição, é de graça, tá? O Lucas aqui já até falou que baixou a dele, vamos ver se o Lucas vai controlar os gastos dele aí para as próximas semanas e meses, e o link está aqui também nos comentários, tá? Então quem tiver interesse, é só clicar aqui e aí você se cadastra lá rapidinho e baixa a planilha. Beleza, pessoal? Acho que tem mais algum ponto? Acho que não. Vamos esperar ser nos próximos capítulos. A live foi um pouquinho mais de atualização de cenário e porque o cupom acho que é a questão mais importante aí que os investidores têm que ficar ligados. Quarta-feira, 6h30, provavelmente, será a decisão. É isso aí. Eu tenho um ponto só que as 2 vezes que a gente fez live na segunda, o Brasil ganhou, tá? Então a gente tá pé quente. E semana que vem tem mais, né? O jogo agora é na sexta-feira, né? Sexta-feira, meio-dia. Mas aí acho que fazendo a live dessa segunda já vai valer para todos os jogos. Aí na segunda que vem a gente faz para semi contra a Argentina. Tá tudo certo. É isso aí então, pessoal. Obrigado aí a todos que assistiram. Um abraço a todo mundo, boa semana. E vai Brasil, né? Você ficou um pouco chateado hoje, né? Um pouquinho só, mas o Sung é coreano, para quem não sabe, mas ele tava torcendo pro Brasil aqui. A gente tava assistindo o jogo aqui. Ele ficou chateado e feliz ao mesmo tempo. Certo? Fez um golzinho, esse é importante, mas eu quero que o Brasil seja hexa, gosto do Tite. Boa. Então, vamos Brasil. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente.